dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E ele lhe pergunta: cadê teu amor? Para com teu irmão, seja de cor ou não, seu coração aos poucos vai endurecendo. E hoje é normal mortos caídos ao chão, famílias em contenda, brigas e disputas, filho matando pai, irmão contra irmão, a falta de dinheiro, drogas e engano. Ei, vamos acordar, Jesus é a solução. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. Chacinas, explosões, crianças molestadas, a guerra interior que cresce em você. O fim está chegando, você não acredita. O cego é simplesmente o que não quer ver. Não ouço mais ninguém orando pelo outro, cada um com seus problemas eu ouço falar. Mas ainda é tempo de ter um renovo de amor no coração que só Deus pode dar. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. Chacinas, explosões, crianças molestadas, a guerra interior que cresce em você. O fim está chegando, você não acredita. O cego é simplesmente o que não quer ver. Não ouço mais ninguém orando pelo outro, cada um com seus problemas eu ouço falar. Mas ainda é tempo de ter um renovo de amor no coração que só Deus pode dar. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. Renova-me, Senhor Jesus, com teu amor, com
Olá, queridos! Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Aliança de Amor. Hoje é sexta-feira, dia 4 de agosto, né? Já viramos o mês. Olha. E estamos aqui diretamente dos estúdios da nossa igreja, o Brasil para Cristo manda aqui. E nós queremos já deixar aqui o nosso abraço, a nossa gratidão aos irmãos que posteriormente assistem ao programa, né? Sim. Porque nós começamos falando boa tarde, porque nós estamos aqui às 15 horas, então nós queremos uma vez mais agradecer a sua participação e deixar aqui o nosso abraço para os queridos que posteriormente assistem ao programa. É uma alegria estarmos juntos novamente nesta tarde e esperamos que você esteja divulgando o nosso programa. Não esqueçam de deixar o joinha, que isso é muito importante para identificarmos os programas que estamos realizando, fazendo, se vem atendendo à necessidade de vocês ouvintes. É muito importante também a sua participação, nos enviando a necessidade ou interesse de algum tema que possamos abordar. Sim. Uma sugestão. Uma sugestão, né? Isso nós estamos aqui para atendê-los. Então, é muito importante esse feedback de vocês, né? Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão e essa aqui é a minha querida Catinha, minha esposa querida. Estamos casados há 32 anos, próximo mês completamos 33 anos, né? Pois é. Vamos completar lá no Congresso de Casais, né? Isso. A propósito, já dando uma chamada aqui, dias 1, 2 e 3 de setembro, estaremos no Hotel Vale do Sol, em Serra Negra, no nosso 7º Congresso de Casais. Então, se você ainda não fez sua inscrição, se tem interesse, nos procure, que ainda temos vagas, né? Exatamente. Então, por favor, nos procure para nós estarmos passando a programação, a forma de pagamento, né? Ainda há tempo de você estar participando. Invista, né? É um investimento, né? Eu acho que o casamento, o relacionamento é algo que nós temos que investir no dia a dia, né, meu amor? Sempre, né? Porque a família é a base para termos sucesso em todas as áreas da nossa vida, né? Nós vamos estar tratando hoje um assunto muito importante sobre o dinamismo. Né, sim, meu amor? O dinamismo no casamento. O dinamismo no casamento. E a gente estava conversando disso, né? Isso. Pode falar para o nosso pessoal então, que às vezes o dinamismo ele é tão evidente em outras áreas, não é? Em outras áreas, às vezes a pessoa é dinâmico no trabalho, né? Dinâmico na igreja, em suas atividades, dinâmico também nos estudos, né? Procurando cada vez ascensão, cada vez mais uma dedicação. Dinâmico nos relacionamentos com amigos, vizinhos e parentes, mas às vezes ele é apático no relacionamento. Pois é. É apático dentro do seu lar, dentro das propostas do relacionamento e fortalecimento do seu lar, se torna uma pessoa apática, não dinâmica, sendo que o casamento, a família, é a base de sustentação de tudo. É a base para que você tenha alegria no seu trabalho, no seu crescimento espiritual, perante a sociedade. Então, por isso que nós temos que o quê? Não podemos medir esforços de o quê? Empenharmos o nosso dinamismo de estarmos o quê? Realizando um relacionamento de sucesso, né, meu amor? Na verdade, se aplica ao desempenho, né? Ao desempenho de tudo. Isso é muito importante. Não é incomum. Nós atendemos casais que dizem assim, ele ou ela, quando está no meio da família, ou quando está no meio dos amigos, quando está em outro ambiente, fora do ambiente do lar, é uma pessoa que parece feliz, é uma pessoa que está alegre, é uma pessoa que ri com os amigos, é uma pessoa que interage. E dentro de casa parece que essa pessoa muda. Ele se torna... Isso, infelizmente, repito, é comum, né? A gente ouve muito disso e, ao mesmo tempo, lamentável, né? E às vezes ele é até proativo, né? Sim. Né? Se coloca naquela expertise de sempre estar atendendo, sempre estar se antecipando a alguma forma de comemoração, de realização ou de trabalho, de execução, mas às vezes no seu lar... Pois é. Ele é completamente apático, pessoa, né? O Paixão falou muito bem, aquela pessoa que participa, que é ativa. Até porque, quando a gente fala de dinamismo, nós colocamos aqui uma classificação. Dinamismo ele pode ser entendido como o conjunto das forças que movem o relacionamento. Veja, conjunto das forças que movem o relacionamento.
Seja você namorado, noivo ou casado. Ou casado. Ou seja, aquilo que anima, que traz energia e vitalidade para a relação. Olha só. Então, o dinamismo dentro de um relacionamento, ele é de fundamental importância. Sim. Porque nós não somos estáticos, não é? Você não começa, fica paradinho e não se movimenta e não acontece nada diferente. Tá, então todo dia a gente acorda, toma café, almoça, janta, dorme, acorda. Não existe isso, né? Uhum. Nós temos diversos tipos de relacionamento. A nossa vida com Deus é um relacionamento e precisa ser zelado, privado, tendo a prioridade. Verdade. E na sequência, porque nós sabemos que na hierarquia de Deus, você tem a sua vida com Deus acima de tudo e todas as coisas. Abaixo de Deus você tem o seu relacionamento. Você tem o seu relacionamento conjugal, relacionamento familiar. Eu sei que algumas pessoas não gostam disso, mas o cônjuge vem antes dos filhos. É tão comum inverter essa ordem, não é? Verdade. Mas sem o cônjuge você não teria seus filhos. Aí existem aquelas pessoas que falam, mas o meu filho é sangue do meu sangue, o meu cônjuge não. Repito, sem o seu cônjuge você não teria seu filho. Verdade. Então, a hierarquia de Deus, me corrija se eu estiver errada. Você tem Deus acima de tudo e todas as coisas. Você tem a família, destacando-se primeiramente, evidentemente, os cônjuges. Você tem o trabalho, você tem a igreja. Sim. Essa é a ordem. Quando alguma situação está invertida aí, o dinamismo ele acaba sendo prejudicado. Porque, como o Paixão bem falou, nós entendemos a família ainda como célula máter de uma sociedade. Então, é a base. Quando as coisas não estão bem em casa, invariavelmente, quando nós atendemos um casal que está enfrentando alguma crise conjugal, a pessoa diz que não tem ânimo para trabalhar, que não quer conversar com ninguém. Às vezes fica até um pouco depressivo, Sim. não é? Sim. Por quê? Porque as coisas não estão indo bem. As atividades do dia a dia não correm bem, né? Tornam-se pesadas, né? Parece que as horas não passam, até que tudo fique bem, até que as pessoas conversem e voltem à paz. E a pessoa nem se alegra com o sucesso que, porventura, ele venha a ter no dia. Nem se importa. Porque dentro de casa, infelizmente, ele está passando por essa desestrutura, está passando por momentos delicados que traz tristeza, que traz aborrecimento, Sim. né? Nós precisamos entender, queridos, eu sempre repito isso, porque há quem pense que nós falamos de um casamento que é uma utopia, tudo perfeito, maravilhoso. Não, não é isso. Mas nós aprendemos a levar a Jesus aquilo que não está legal. E a partir daí, a como nos relacionarmos Sim. de uma forma dinâmica, de uma forma que as coisas fluam normalmente, Sim. que a relação seja algo agradável. É bom estar junto, é bom estar em casa. Se na sua casa ou se você conhece alguma família que as coisas não estão caminhando bem, de repente o dinamismo dessa família pode estar prejudicado, não é? Nós precisamos compreender que o casamento, como eu já disse, como ele não é estático, ele passa por diversas fases. Começamos só nós dois. Sim. Totalmente inexperientes, Sim. né, amor? Há 33 anos atrás, quando nos casamos, eu nunca tinha casado com ninguém, ele também nunca tinha casado com ninguém. Tivemos que aprender a dividir as Sim. coisas, não é? Então, é tudo muito novo. E nós vamos ver, dentro do dinamismo do casamento, quais são as fases pelas quais o casamento passa e a dinâmica aplicada a cada uma delas. Isso é muito importante que você falou dessa associação. São duas pessoas diferentes, Sim. com estruturas diferentes, culturas diferentes. Então, vai ter uma troca, né, de informações, a qual vai fazer com que vai fortalecer esse relacionamento. Sim. Ao que vai trazer um amadurecimento, não é? Certamente. A gente fala muito disso, né? Isso é dessa importante. maturidade. E esse amadurecimento vem quando você não mede esforços para você ter a vitória sobre esse lado. Porque, às vezes, vai ter que, como se diz, você vai ter que se esforçar. A própria palavra de Deus fala, né? Esforça-se, tenha bom ânimo. Sim. Não é? Então, nós temos que renovar o nosso ânimo e as nossas forças para investir cada vez mais nessa, como se diz, nesse equilíbrio no relacionamento, para que essa maturidade venha a surgir naturalmente, né? Sim. Diante das dificuldades, das lutas, das provas e das etapas que nós vamos vivenciar em cada momento da nossa vida, né? Porque cada momento da nossa vida é uma etapa de reestruturação, de amadurecimento,
de conhecimento, de conquistas, de lutas, de vitórias, de dificuldades, mas sempre são etapas que nós vamos ter que vivenciar para que venhamos aprender a tomarmos uma posição sempre focando o quê? A criatividade e o dinamismo no nosso relacionamento. Com certeza, Né? com certeza. Muito bem colocado. Porque senão, sabe o que acontece? O casamento, ele fica chato. O namoro fica chato, aí termina, e é bom que termine mesmo, né? Porque já está vendo que não tem nenhuma dinâmica juntos. O namoro termina, não se avança para o noivado, ou às vezes até se avançou, às vezes até de uma forma meio precoce para o noivado, só que percebe que as coisas não dão certo, separa. A grande dificuldade que nós entendemos e enfrentamos é quando o casal ele não observa isso. Às vezes ele não é honesto consigo mesmo e tem uma variante de situações que os levam a querer casar. Nós já atendemos casais que... Eu já cuidei de meninas que tinham uma situação desconfortável dentro de casa com os pais e ela casou com o primeiro que veio. Então, ou ela vai morar sozinha ou ela vai casar com alguém. Então, são situações que não existe um crivo, não existe uma escolha, uma averiguação dos fatos. A gente fala isso, queridos, com muito cuidado, porque em 27 anos de aconselhamento conjugal, nós já vimos muita coisa linda, já vimos Deus restaurar coisas tremendas e Deus continua fazendo isso. Só que também nos deparamos com pessoas que acham que erraram. Exatamente. Não é? Que, peraí, não, eu fui enganado. Ele me mostrou uma coisa no namoro, no noivado, e agora mostrou outra. Ou ela agia de uma forma e agora age de outra. E se isso não for corrigido, acertado, além do dinamismo ficar prejudicado, a tendência é a separação. Ou separa, ou se vive uma vida infeliz, carregando um peso que não é esse o propósito de Deus. Isso que o meu amor colocou aqui é muito importante. Há duas posições, casamento é uma aliança. Há duas posições que nós temos que ter muito zelo e amor e decisão com maturidade e fidelidade que nós temos que tomar em vida, nesta vida. Uma é a nossa vida com Deus, a nossa entrega a Deus, é o reconhecimento de Deus sobre a nossa vida, da salvação, da eternidade em Cristo Jesus, sabe, formarmos uma aliança eterna com o nosso Senhor e Salvador. Isso é o principal. É o principal, é o primeiro passo de tudo para estarmos vivendo uma vida conforme as suas palavras, conforme as suas verdades, conforme os seus ensinamentos, conforme a sua proposta e propósito para que venhamos viver. Independente de estado civil, né? Independente de estado civil. E o segundo ponto também, que é uma aliança que nós formamos, haja visto que na nossa sociedade, na nossa cultura, nós formamos através da identificação de uma aliança, é o nosso casamento. Então temos que ter muito cuidado, temos que ter muito zelo, temos que analisar muito, temos que, sabe, apresentar muito diante de Deus essa atitude, esse passo que vamos ter que dar, porque tem que ser um passo de aliança formada, não um contrato, uma aliança eterna, uma aliança que os dois vão se amar, os dois vão se desenvolver, os dois vão crescer, os dois vão passar as etapas que há pouco falamos, etapas de conquistas, etapas de dificuldades, de lutas, de provas, juntos. E para isso que temos que estar com o dinamismo sempre presente, o ânimo, a alegria, as forças renovadas para o quê? Investirmos cada vez mais nessa unidade. Essa aliança formada tem que ser com muito cuidado, tem que ser, sabe, com muito temor, apresentando diante de Deus e sempre pedindo a Deus que prepare aquele ou aquela que você vai se associar, formar uma aliança para criar uma família, para ter os seus filhos, para desenvolver e que seja até o fim da sua vida, né? Por isso que o nome desse programa, que tem o tema do nosso livro, é Aliança de Amor, porque nós acreditamos nisso. A palavra de Deus, lá em Coríntios 13, fala que o amor vem, o apóstolo Paulo vem discorrendo sobre uma série de situações do amor. Ele chega a dizer que se ele tivesse muito dinheiro, se ele desse dinheiro aos pobres, até que se desse o seu corpo para ser queimado e não tivesse amor, que não teria valor nenhum. Ele fala uma série de situações importantes que se não tiver amor, não adianta. E ele finaliza dizendo que o amor, ele tudo sofre, ele tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. Então, nós queremos tratar disso, queridos, não como uma poesia. É lindo de se ler, mas é mais lindo de viver. Sim. Quando você traz para a sua realidade um dinamismo no casamento que nos faz feliz. Sim. É bom nós estarmos juntos. É bom nós caminharmos juntos. A despeito das nossas dificuldades, das nossas diferenças, ações e reações, não importa. Sim. Nós sabemos que a aliança, o pastor falou muito bem, o valor de uma aliança ela é muito maior. Deus estabeleceu aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, através de Jesus, a nova aliança, quando o Senhor institui a Santa Ceia, e ele diz esse cálice é a nova aliança. Então, nós queremos tratar a partir desse prisma, olhando o casamento, segundo foi a ideia de Deus. A primeira instituição que Deus fez na terra, atendendo-se à primeira negativa do Senhor, quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, é quando ele diz que faria uma esposa. E desde lá no Antigo Testamento, Deus já havia dito que o homem deixaria o seu pai, sua mãe, se uniria à sua mulher, os dois seriam uma só carne. Aí Deus já tinha dito isso na criação, quando formou a primeira família. Note, a primeira família veio antes da sinagoga, não foi? Então Deus constituiu Adão e Eva, a partir daí deu a ordem, crescei, multiplicai, enchei a terra, enfim. Deus instituiu a família. Passado um bom tempo, Jesus veio à terra, cumpriu seu ministério de uma forma espetacular. Enquanto ele estava aqui, os fariseus sempre o provocavam, né? De alguma forma, queriam prová-lo para tentar ver se pegava Jesus numa situação delicada. Em alguma situação delicada. Obrigada, amor. É isso que os fariseus faziam com Jesus. Em uma certa ocasião, eles começaram nessa provocação, falar com Jesus. E ele falou assim, olha, mas na lei de Moisés era lícito você entregar a carta de divórcio no caso de infidelidade sexual. E o que o Senhor diz? Aí eu quero trazer, até para a gente dar um pano de fundo para esse no trilho que nós vamos caminhar, a resposta de Jesus. Isso se encontra em Mateus, capítulo 19, nos versos números 5 e 6, quando Jesus é indagado a esse respeito, ele responde, e disse Jesus, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Jesus fala assim, vocês não ouviram dizer que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Jesus pergunta para eles. Eles já tinham ouvido isso na lei de Moisés. Aí Jesus ele ainda ratifica. Não são mais dois, mas uma só carne. Sim. Aí ele fecha com chave de ouro. Então, aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Não é verdade? Sim. Aí alguns aqui, né, a gente já ouviu muito disso, alguns falam assim, a palavra de Deus fala, aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Aí você pega um casal em Cristo, o casal fala, o meu não foi Deus que uniu, não. A gente estava andando por aí, acabou ficando junto. E, queridos, a palavra de Deus fala que todas as coisas, todas, de alguma forma, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Nós servimos a um Deus que sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Sim. Então, nada acontece por acaso. Se o seu casamento, se você está namorando, está noivo, presta atenção. Dá tempo de avaliar bem e seguir ou não. É muito triste. Sim, queridos, é muito triste o rompimento de um namoro. É muito triste, mais ainda, o rompimento de um noivado. Mas infinitamente, exponencialmente mais triste é um casamento infeliz. Verdade. Nem se compara. Então, você que está namorando, você que está noivo, preste atenção. Se é ele, se é ela, preste muita atenção. Não estamos aqui jogando água no relacionamento de ninguém. Só falando para ficar atento. Veja como que é o dinamismo, veja como que vocês se comunicam, como ele te cuida, como ele cuida da mãe dele, como ela cuida da mãe dela. Como ela tratar os pais, como ele tratar os pais, vai tratar você. O jeito que é o quarto dela, que é o quarto dele, vai ser sua casa. Não é verdade? Sim, exatamente. Então, quem ainda não se casou, tem oportunidade de fazer essa aferição. Agora, e quem já casou? É como uma pessoa fala, e agora? Já casei. Tô com esse troço aqui do meu lado, troço dos dois lados, né? Tô com esse marido aqui, com essa mulher aqui. O que a gente faz? A gente leva para Jesus.
Jesus, trabalhar ele isso. é expert em consertar. Jesus Sim. conserta tudo. Mas para isso você tem que entender que Deus tem um propósito, que Deus tem um plano no casamento. E para isso você tem que entender como agir, como chegar a essa maturidade que o Paixão tinha falado, né, amor? Sim, você vai ter que empenhar forças, você vai ter que realmente se colocar pronto a aceitar as mudanças que tem que ter no relacionamento, para que esse relacionamento seja fortalecido, seja saudável, seja alegre, seja estruturado. Queridos, olha, como nós falamos ainda há tempo, em alguns programas anteriores nós falamos de uma identificação maior que é o tempo, não é verdade? Que a maior preocupação, né? E a maior queixa de todos os casais é tempo. Isso vai envolver um tempo. Então, veja bem, às vezes você gasta um tempo para uma carreira profissional, anos e anos. Investe, né? Você investe. Você, às vezes, num crescimento acadêmico, você investe anos e anos, o tempo da sua vida para ter o sucesso. Chega um mestrado, chega um doutorado para galgar uma posição, então você se dedica com dinamismo, você não mede forças, você, sabe, é criativo e arruma horário e tal, e investe. Desculpa, só abrindo um parênteses. Dá trabalho, né? Lógico que dá. Todo esse investimento dá trabalho. Por isso que são as forças que são gastas para tudo isso. E numa carreira eclesiástica também, anos e anos você se dedica, desde do diaconato, passa até chegar a um pastorado, ou missões e tudo mais. Você tem uma dedicação em estudos, em busca de conhecimento, dedicação e tudo mais, envolve... Se para todas essas carreiras você, sabe, se dedica, investe tempo. E aquilo que te dá a base, que é o que? O fortalecimento e a satisfação de ter uma família estruturada, onde você sinta paz, onde você sinta alegria, onde você sinta o gozo, onde você, sabe, sinta o refrigério de estar vivenciando num lar, onde você sente todos esses pontos positivos de paz, o amor e a graça. Por que você não investe forças? Por que você não investe esse tempo? Por que você não transforma o dinamismo que você aplica em todas essas posições na vida para o seu lar, para, sabe, sua família, para o crescimento dos seus filhos, né, meu amor? Se a pessoa fizesse isso, ela seria em casa o que ela é lá fora. Um sucesso. Né? Eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso, talvez porque eu seja autêntica demais, mas eu não sei como que a pessoa fora pode ter uma ação e reação e dentro de casa ela ser totalmente contrária. Está se enganando a si mesmo, né? É muito triste isso, porque no que diz respeito aos cônjuges, nós já conversamos com dezenas de cônjuges, assim, sabe, desanimados da vida, de não querer mais continuar naquele relacionamento. Por quê? Porque lá fora ele é legal, ela é legal, mas dentro de casa não, é um chato, uma chata. E isso no que diz respeito aos cônjuges é triste, mas você ainda, né, consegue enxergar. Agora é muito difícil quando isso atinge aos filhos, porque aí para os filhos eles começam a pensar, peraí, é uma mentira. Então em casa a gente vive assim, lá fora a gente encena, é como um teatrinho, né? Vive uma hipocrisia, né? Vive-se uma hipocrisia, isso é muito prejudicial. E nós precisamos destacar que desde quando o casal se conhece, eles vão para o casamento, até o momento, aí passa um tempo, até o momento que os filhos casam, seguem o seu rumo e voltam a ficar os dois sozinhos, é esse dinamismo do casamento que nós vamos abordar. Nós precisamos entender que existe um aprendizado muito grande. Nós começamos a aprender quando nos conhecemos, né? No processo de adaptação. A nossa vida, meus irmãos, é sempre um aprendizado. Sempre nós aprendemos de alguma forma. Sim. Um com o outro nós vamos aprender. É interessante ressaltar que até das dificuldades, até daquilo que deu errado, até dos fracassos, você tira proveito. Aprender alguma coisa. Tira proveito. Não é porque seria tolice. Você deu uma situação toda ruim, e agora? Pronto, não aprendi nada. Não deu certo por quê? Vamos aferir. Não deu certo por isso. Tá. Já que não deu certo, da próxima vez, como eu aprendi, eu vou fazer diferente. Verdade. Porque, do contrário, meu pai usava uma expressão, é como se você vivesse dando burro em ponta de faca, né? Verdade. Quer dizer, não sai do lugar.
Então, o aprendizado, ele é constante. Sim. E o casamento é formado por diversas etapas, com as suas peculiaridades, com seus desafios, com os seus ajustes. Sempre. Não é verdade? Sim. E às vezes até com as suas imprevisibilidades. Sabe aquilo que é imprevisível, improvável? Nós passamos uma situação, não estava nos nossos planos, nós sabíamos, foi uma coisa imprevisível, nós temos um bebê que hoje está com o Senhor. Aquela gravidez tão desejada, não é? Infelizmente eu sofri um aborto espontâneo e aquele bebezinho, eu não falo que eu perdi, eu perdi um bebê. Não, eu sei onde ele está. Você fala que perdeu quando não sabe, mas eu sei onde o nosso bebê está. São situações, são desafios da vida e para isso a gente tem que caminhar junto. A gente precisa entender quais são essas etapas, o que a gente tem que caminhar a partir daí. Exatamente. E a primeira delas, você já vai entrar? E cada etapa, só para completar o que você disse, cada etapa vai ter uma peculiaridade. Sim. Né? Vai ter algo peculiar que vai tratar essa etapa, vai tratar essa fase, que vai mexer com o casal. Sim. Tá? E quando for uma outra etapa que tiver os filhos, vai mexer com os casais e com os filhos, para que haja o quê? Uma mudança, haja um acerto de comportamento, de ideias, de sonhos e de projetos, para caminharem no mesmo propósito, para se fortalecerem nesse mesmo propósito. Como a Catinha falou, não é fácil. Não é fácil. Às vezes temos que, deixar nosso ego de lado, sim, nossa arrogância de lado, nosso eu, no chão, para o quê? Nos tornarmos humildes o suficiente, que entendemos que às vezes erramos, às vezes falhamos, colocar o perdão, em projeção, sim, dentro desse sempre relacionamento, para que daí sim o dinamismo tenha um êxito e tenha a ação correta e passe a fluir, sim, como um todo, né? E a gente precisa fechar esse bloco, né? Já que nós estamos embasando toda essa necessidade de entendermos as fases e a maturidade que cada uma delas necessita ter. Nós precisamos finalizar com um texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 11. A gente fala que todo casal tinha que saber isso de cor, porque lá está escrito que no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Ou seja, nós precisamos um do outro, para que haja dinamismo, para que a gente possa caminhar bem, para que o casamento possa fluir de uma forma agradável, em que seja bom. Como é que um casamento pode durar 30, 40, 50 anos, 60 anos, feliz? É aquela quando está ajustado. Ajustado, é aquela unidade fortalecida que Cristo falou, né? Uma só carne. Essa unidade faz com que nós identifiquemos que eu não sou independente e nem a mulher é independente. Um depende do outro. Esse é o fortalecimento dessa unidade, né? Com certeza. Vamos tomar aquela aguinha rapidinha, a gente já retoma. Eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá.
Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira às 15 horas pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. E eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e na sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Metade de 2023 já passou e é com grande entusiasmo que anunciamos a pré-venda do material devocional Apacentar o Pequeno Rebanho em 2024, tendo como tema Assim Diz o Senhor. A Agenda Apacentar é dedicada a proporcionar momentos de reflexão e crescimento espiritual. É uma ferramenta essencial para a vida da igreja e você não pode ficar sem a sua. O valor do primeiro lote está em R$60, então corre para garantir o seu antes que o preço mude. Você também pode adquirir o voucher para o nosso material didático e devocional Apacentar Kids, uma ferramenta muito especial para a educação e evangelização de nossas crianças. O material infantil tem um valor único de R$55 e você pode garantir ambos na nossa livraria através dos QR Codes nas praças da igreja ou através do nosso site, obpcmandaqui.com.br. Estaremos te esperando dia 2 de dezembro na Casa de Oração para Todos os Povos. Não perca essa oportunidade de garantir que o seu ano de 2024 seja dirigido pelo que o Senhor diz. De amor. Aliança de amor. Muito bem, estamos de volta. E sem mais delongas, nós vamos entrar então nas fases do casamento. Aí sim seria uma utopia da nossa parte nós acharmos que esse assunto se esgota conosco. Não, nós fizemos um apanhado de algumas fases, não é? Verdade. Fases que nós já passamos. E algumas que vamos passar. E ainda tem fases que nós vamos passar, não é verdade? Verdade? Então esse assunto ele não se esgota. Todavia, é possível que você se enquadre, que você veja, ou melhor, em qual dessas fases você está passando.
e como que está o dinamismo do seu casamento. Sim. Porque nós vamos ver algumas orientações muito produtivas no que dizem respeito àquilo que a gente está passando. Quando você entende o momento que vive, fica mais fácil, não é? Sim. Um exemplo hipotético, a pessoa está passando um problema de enfermidade. Então, evidentemente que a produção dela não é como quando ela está saudável. Sim. Mas aí você entende que aquela limitada, pessoa, né? Ela está limitada, ela precisa de cuidados. Então, você não se irrita por aquilo. Então, quando você identifica a fase pela qual você passa no casamento e o que você pode fazer para que o dinamismo flua com sucesso para entrar bem na outra fase, porque, veja, não é estático. Sim. Então, está acontecendo coisas aqui, coisas boas que nós levamos para a segunda fase, terceira fase, 20ª fase, assim vai caminhando. Teve alguma coisa que não foi muito bom aqui na segunda, terceira fase que nós estamos passando, a gente deleta aquilo e continua caminhando. Sim, imagina um joguinho que você vai mudando de fase. São ajustes, né? São ajustes. Num joguinho que você muda de fase, você só muda de fase quando você progride, não é? Quando você completou aquela fase. Quando você completou. Ou seja, identificou todos os segredos daquela fase. Então, me faz entender que eu não posso pular de fase. Não, você tem que viver... Não dá como pular de fase. Não dá como. Por isso, já vamos começar falando aqui, que a gente fala que a primeira fase chama-se transição e adaptação. Olha lá. Transição de uma vida de solteiro para uma vida agora de casado. De casado. Por isso que é importante começarem a 2. Sim. Quem pula etapa no joguinho e começa a 3, já tem dificuldade. Ele vai ter que ter mais forças para tentar superar essas 2 etapas. O dinamismo é bem maior. Bem maior, não é? Exatamente. Então, por isso que a gente orienta, e a palavra de Deus orienta, que tem que começar os 2. Sim. Não é verdade? Nem que quando completar 2 anos e 1 ano e 9 meses, nasça um bebezinho. Mas é importante que comecem a 2. Por causa dessa adaptação, né? Quem já começou a 3? É mais energia, mas Sim. é possível. Um empenho maior. Que o dinamismo funcione. Sim. Quem começou a 4? Hoje em dia, queridos, é difícil porque nós acompanhamos casamentos que as pessoas vêm de outros casamentos. Sim. Então, a pessoa vem com 1 ou 2 filhos de um casamento, a outra parte vem com 1 ou 2 filhos de outra parte, ou 3 filhos de outra parte. E aí esse povo junta e faz mais filho do que é comum. Aí né? você vai ter Às vezes até pra gente atender, irmãos, é difícil, tá? Mas peraí, você aqui é filho de quem? Não, é filho meu com o meu primeiro marido. Ah, tá. E esse outro seu filho aqui é de um outro pai. Então, nós já atendemos situações que, sem crítica nenhuma, tá? Só tô falando pontualmente, que a mesma mulher tinha 3 filhos, uma de cada pai. E agora estava casado com uma pessoa que também tinha 2 filhos. Um de um relacionamento, outro de um segundo relacionamento. Sim. E aí essas pessoas se juntam. Percebe que a gente tem que entender e organizar isso? É uma transição e adaptação como um todo. Porque senão fica uma bagunça. Como um todo, para que você tenha um equilíbrio nesse relacionamento. Ou seja, vai ser um tratamento com o enteado por parte da esposa, um tratamento com o enteado por parte do marido e um tratamento com o filho comum e, ao mesmo tempo, um tratamento entre os filhos para se ter esse entendimento. Sim, para que haja o quê? Uma harmonia, uma adaptação, para que venham viver o quê? A alegria, né? E o ânimo renovado no relacionamento, para que venha dar certo. Porque se for tratar isoladamente ou não como um todo e simplesmente atribuir esforços só para se manter um relacionamento, só para se manter um entendimento determinado aos filhos em comum, não vai dar certo, porque vai ter as influências e as dificuldades dos demais, e isso vai causar o quê? Um abalo no relacionamento como um todo. Além do que, não há como excluir ninguém, e a proposta não é essa. É família, né? Pelo amor unidade. de Deus, a proposta é você unir. Sim. Só que a gente tem que ajustar. Sim. E tem que entender cada período. Verdade. O ideal, entre aspas, seria que marido e mulher casassem, a partir daí constituíssem a sua família, tivessem seus filhos, daí viessem os seus netos, os seus bisnetos, e assim sucessivamente. Só que nós sabemos que não é isso, né? Existem relacionamentos que não dão certo, a pessoa separa, aí casa com outra pessoa. Hoje em dia, queridos, é até delicado a gente falar desse assunto, porque hoje em dia o povo nem casa mais, né?
junta para ver se dá um tempo, junta para ver se vai dar certo. Nós já atendemos casais que se dizem cristãos e vieram de relacionamentos distintos. Ela era casada, ele era casado, ok. Aí, vão casar? Não, estou avaliando. Como assim? Né? Então, vocês estão vivendo... Uma fornicação. Em fornicação. Isso não é agradável aos olhos de Deus. Ou então, uma das partes ainda não saiu, não está divorciada. Então, legalmente é casado. Aos olhos de Deus, adultério. A diretriz de Deus é pecado. Estão errando. Então, como a gente está dando certo, né? Isso, o norte certo. Isso está trazendo o quê? Dificuldade no seu relacionamento. Às vezes você não toma uma posição correta diante da diretriz de Deus e está passando, às vezes, momentos de dificuldade, de atrito, sabe? Momentos de turbulência, de tensão, de dificuldade na vida, é porque você não tomou uma posição correta que Deus deseja que você tome para que você tenha uma vida de paz, de harmonia. Isso que a Catinha falou representa muito. Espera aí, se eu amo, se eu gosto, se eu quero assumir essa responsabilidade com a pessoa, por que não regularizar a minha situação perante a igreja, perante Deus e perante a sociedade? Perante a sociedade. Eu estou aguardando o quê? Pois é. Né? Então a gente... você me fez lembrar, desculpa. Lembra aquele senhor que você atendeu, que estava casado há 26 anos, 27 anos? Não estava casado, né? Eu não posso citar o nome, né? Mas você lembra quem é? Eu não posso dar muita dica, porque vai ao ar, né? Mas você lembra, eles não congregam mais aqui, eles moram longe. Sim. Né? Que o casal tem 2 filhas. Pronto, já sabe quem é. Sei. Lembra quando você conversou com aquele senhor? Eles estavam casados há mais de 20 anos, não é? Mais de 20. E quando você falou com ele, o que ele disse para você? Que ele estava aguardando um posicionamento para tomar uma posição correta. Há quantos anos? Há 25 anos. 25, 26? Por aí. Estava para fazer, eu tinha feito bodas de prata, uma coisa assim. Ele estava pensando ainda se ia assumir uma responsabilidade. Detalhe, quer dizer, já tinha neto. Filhos, netos. Já tinha neto. Já estava toda uma vida. Então, isso é amor? Será que você isso não é aliança, ama? desculpa. Será que você não formou uma aliança com uma pessoa? Queridos, quando você forma uma aliança, que realmente você vai, sabe, assumir ela como todo. Sabe? Você vai assumir perante as dificuldades ou provas ou lutas que você vai ter, mas você vai se empenhar em fazer essa pessoa feliz, se empenhar em fazer essa pessoa se sentir bem, se sentir amada, se sentir valorizada. Será que essa pessoa, será que essa atitude que às vezes tomamos de não regularizar uma situação civil de casamento, de pedir a bênção de Deus e também a regularização perante a sociedade, será que essa pessoa se sente valorizada, se sente amada, se sente prestigiada? Ou estão vivendo simplesmente um momento eu não sei falar do nem quê. sei de quê. Um momento de estar junto, de curtir. De flerte, Não é flerte, não. Isso já passou. Não, já passou. Simplesmente estão o quê? Cuidando de uma satisfação apenas sexual, mas sem nenhum compromisso, o quê? Com o sentimento, sabe? Com a bênção, com a aliança que tem que ser formada. É delicado. A gente, queridos, isso aqui nem estava na nossa resenha aqui, mas Deus sabe todas as coisas, porque parece que a gente está falando para aquele casal novinho que casou agora e vão se conhecer, são os primeiros anos do casamento, é uma adaptação. Não, tem gente que já vem com bagagem. Então, assim, de uma forma realista, a gente tem que tratar o que é. De bom tom seria você pegar aquele homem solteiro, aquela mulher solteira, e os dois casarem, os dois não são mais dois, mais uma só carne, e a partir daí caminhar junto. Sim. Só que a gente tem que falar da realidade de uma forma geral. Recentemente, nós conversamos com um casal que vive essa situação de amaziado, né, como o mundo fala, né, a pessoa está amaziada, e eu perguntei para ele, fiz a mesma pergunta para ela. Você vai preencher um cadastro num banco, numa financeira, numa loja, em algum lugar, ali estão os seus dados. Você coloca o nome completo, endereço, data de nascimento, coloca o seu sexo, coloca o CEP,
o número do seu RG, do seu CPF. Quando chega em estado civil, o que você põe? Lá você tem solteiro, casado, viúvo, divorciado. Aí a pessoa fala, eu nunca sei, não é? Aí uma das partes respondeu, eu ponho solteiro. Aí eu falei, você é solteiro? Aí ele falou, não. Aí a outra parte falou, eu também não posso pôr casado. Eu falei, mas você é casado? Ele, sou. Quer dizer, é e não é. Então, queridos, já que a gente está falando de uma adaptação, vamos fazer do jeito certo. Sim. Né? A ordenança da parte de Deus é que seja feito de acordo. A palavra de Deus fala para nós nos sujeitarmos às leis dos homens, para daí nos sujeitarmos às leis de Deus. Então, primeira coisa, regularize. Aí você entra nessa fase de transição e adaptação. Repito, seria bom que você estivesse fazendo uma transição de uma vida de solteiro para uma vida de casado, ou de uma vida de divorciado, de uma vida de sei lá, de viuvez, de alguma situação assim, para uma vida de casado. Mas, de qualquer forma, agora, duas pessoas começam a caminhar juntas de novo. Então, essa etapa, ela é fundamental, porque é onde se estabelece as bases daquela relação. É ali que vocês vão criar a identidade da família, não é verdade? Sim. A gente sempre fala disso, porque as coisas boas que você teve na sua família, você vai trazer da outra parte também. Aquilo que não foi tão legal, que não deu certo, você vai simplesmente deixar de fora. E aquele casal passa a ter a sua nova identidade. É um período de... normalmente aplica-se nos primeiros 3 anos da união. É quando você se adapta ao novo modelo de vida. O dia a dia, o estar junto. Esse período, queridos, é um período muito importante para fortalecimento do amor no relacionamento. Sim. Porque aí vão ser identificadas as diferenças. Porque até então, ambos namoravam e quando surgia alguma discussão, algum desentendimento, cada um ia para sua casa. Cada um do seu lado, isso. Mas agora vocês estão vivendo uma intimidade completa, com a bênção de Deus e agora vivendo sob o mesmo teto. Então agora vocês vão estar vendo as dificuldades e as diferenças do dia a dia que vocês vão ter que aceitá-las. Vocês vão ter que se adaptar. E essa adaptação tem que ser o quê? Com maturidade, para que vocês venham se tornar pessoas cúmplices no dia a dia. Então é o momento que vocês vão ter que colocar em exponencial o amor, a atenção, o carinho, o diálogo, o tempo juntos. Por isso que a palavra de Deus sempre fala, né, lá no livro, no Antigo Testamento, quando um soldado se casa, ele não é alistado para a guerra. Sim. Né, por 1 ano. Ele não exerce essas atividades, por quê? Ele tem que proporcionar felicidade. Essa transição, essa adaptação, é onde vocês vão conhecer os dois. Onde vocês vão conhecer a particularidade no íntimo desses dois. Sim. Não é? E isso vai estar o quê? Fazendo com que vocês venham se conhecer cada vez mais essa intimidade. Queridos, por isso que muito me preocupa, às vezes o casal é novo e às vezes ele sempre está arrumando compromissos nos finais de semana com amigos, com a parentela, sabe? Não procura ter aquele momento de intimidade, ou um momento que só os dois vão usufruir de um tempo juntos. Sim. Já tem uma vida corrida, já tem uma vida que, às vezes, os dois trabalham, se dedicam, estudam, só tem o final de semana, e o final de semana sempre com compromisso, sempre com agenda com amigos, com familiares, não tem aquele tempo só dos dois. Queridos, procurem ter esse tempo, sabe? Ajam para que vocês venham ter esse dinamismo e força para empenhar esse tempo, os dois juntos, sabe? Se conhecendo, se dedicando, se relacionando, conversando, a dedicação de carinho, de atenção, de amor, de afeto, que é isso que vai estar fortalecendo cada vez mais esse relacionamento para as etapas futuras que vocês vão estar passando. Porque, que nem a Catinha falou, que a gente não pode pular etapas. Então, não dá para antecipar, né? Não dá para antecipar e nem pular. Essa etapa dessa transição e dessa adaptação é a etapa que vocês têm que empenhar um tempo muito grande no conhecimento,
É um tempo muito grande no fortalecimento dessa intimidade, sabe? Onde vocês vão ter que se empenhar com um dinamismo muito latente, crescente, para proporcionar alegria, felicidade, né? A unidade, o prazer e o gozo de estarem, sabe, usufruindo dessa bênção que é o casamento, né? Agora, imagine, vocês tinham um período de namoro, tinham um período de noivado, agora vocês receberam a bênção, agora os dois. Então, dedique esse tempo a esse fortalecimento, a essa adaptação. Agora vai conhecer o quê? As diferenças um do outro. Sim. Aí vai aceitar essas diferenças, né? É um período de adaptação e aceitação. E aceitação. E se aqui já perder o romantismo, meu que Deus, muitos acham verdade. que não é importante, aí o dinamismo já fica comprometido. Por quê? Como o Paixão falou muito bem, é onde vocês estão se conhecendo na intimidade. Então, se faltar cuidado, valorização, se não houver uma boa linha de comunicação, se não houver negociação. Por que negociação? Porque vai ter coisas que eu não vou achar legal, que no namoro, no noivado, eu não via isso. E da mesma forma, o marido para com a esposa. Então, a gente vai ter que entrar em alguns acordos. Então, tá bom, vamos negociar, né? Nós tivemos muita dificuldade para dormir juntos. Porque, tem que se adaptar. Né, eu sempre dormi em uma cama de solteiro em X, e o Paixão também dormia em X. Tá, então vamos negociar. Até aqui é a minha parte, aqui é só outra parte. Se invadir aqui, a gente empurra da cama, sei lá, mas vamos negociar. Vamos negociar, parece bobagem, mas já atendemos problema com isso. Vamos negociar como que a gente coloca pasta na escova de dente. Que tem aquela pessoa regradinha que ela vem apertando de baixo para cima. Tem a outra que chega, bota o dedão ali, a digital no meio e tá tudo bem. Então, são negociações. Sim. E tudo com carinho. Se você já chega numa situação dessa, já criticando, já apontando o dedo, aí como é que você vai ter uma adaptação? Verdade. Isso... Às vezes, muitos casais, desculpa, amor. Vai lá. Muitos casais têm problema lá na frente. A gente atende casais com 10, 17 anos de casados que não tiveram uma boa adaptação. Às vezes porque começou a 3 e por causa disso teve que morar junto com parentes. Ou então, existem diversas situações pelas quais esse processo de adaptação não é bem realizado. Então, o casal não cria a sua dinâmica, o seu dinamismo. Ele não tem como fazer isso. Por quê? Gente, o ditado mais certo, quem casa, quer casa. É, sabe? Por mais amor que você tenha com seu pai, com sua mãe, com sua sogra, não adianta. Você casou, tem que ter o seu lado. A gente fala isso no curso de noivos e a gente já falou mais de uma vez. Não pode ser tão perto que você chegue de chinelo, nem tão longe que vá de mala. Isso... E, então, assim, como é que vai se adaptar? É uma adaptação a 2. Tá bom, tem filhos aí em comum, ou que veio de outro relacionamento, tudo bem. Mas tem que ser uma adaptação daquela família. Isso vocês vão colocar em prática a negociação. Sim. Isso é muito importante. Essa negociação vai ser colocada num diálogo, num entendimento, que vocês vão sentir paz e vão o quê? Estabelecer o quê? Esses limites para essa adaptação. Sim. E esses limites vocês têm que não medir esforço de que eles se concretizem na vida de vocês, que não sejam desfeitos essas adaptações e essas negociações. A Catinha colocou muito bem aí, porque vocês vão colocar limites para que os familiares não venham interferir. Sim. Para que vocês tenham cada vez mais um momento de crescimento e intimidade de vocês. Né? Vocês vão estabelecer um projeto de vida para vocês, projeto de vida em conjunto. E essa adaptação vem nesses primeiros anos de vida, que se vocês formarem com equilíbrio, com entendimento, com dinamismo, motivados a dar certo, vocês vão ter êxito no relacionamento. E com muita negociação. Com muita negociação. Porque não pode prevalecer a vontade de um. Não, nenhuma. Em detrimento do outro. É uma coisa que tem que ser... Sabe aquela história, o combinado não é caro? Exatamente. Aquele marido que jogava bola 4 vezes por semana, pensa bem, agora é uma vida em conjunto. Sim. Você não é mais o solteiro, você agora tem uma família.
a preservar, você tem alguém a fazer feliz, você tem alguém para amar e estar junto, e também estar distribuindo os trabalhos para que ambos exerçam uma tranquilidade nesse dia a dia. Se eu jogava 4 vezes bola por semana, vou jogar 2, vou adaptar tudo na negociação. A garota que passava 4 dias da semana lá na casa da mãe ou do pai, que às vezes até trabalha com a família e tudo mais, vão entrar em negociação. Vai cortar isso. Vai cortar. Então, veja que é uma adaptação e é uma negociação para que venha prevalecer o cuidado de um com o outro. Para que esse cuidado não venha se estender a terceiros e você negligencie o cuidado que você tem que ter para o seu cônjuge. Sim. O cuidado de fazer feliz o seu cônjuge, de estar junto, da preocupação que vai crescer no dia a dia quando o quê? Serem estabelecidas essas negociações, né, meu amor? Além de você ter esse cuidado de cercar o jardim, você precisa estabelecer metas em conjunto. Então, isso tem que ser feito no começo, tá? Qual que é o nosso ideal? Nós vamos ter 2 filhos? Vamos ter um filho? Uma parte quer ter 5 filhos, a outra fala, não, quero ter 1. Ou então, não quero ter filhos. São acordos. Tá, nós temos a meta de comprar o nosso imóvel daqui a tanto tempo. De repente, já casou com o imóvel. Glória a Deus, mas de repente, tá. Então, nós vamos ficar de aluguel por um período, tá? Não vamos ficar na casa de ninguém por um período, não. Vamos ficar de aluguel. Alugue um quarto e cozinha. Mas não faz puxadinho. Mas seja feliz. Esse negócio de puxadinho. Sabe qual é o problema do puxadinho? Não fique bravo comigo, mas o problema do puxadinho é que nós atendemos dezenas de casais que a ideia era, não, a gente vai ficar... 2 anos. 2 anos. Não, a gente vai há 2 anos... Não, no máximo 3 anos a gente vai, com o dinheiro pagaria aluguel, a gente vai economizar para dar entrada no nosso... Tá, na mais longa das hipóteses, 5 anos. Aí você vai conversar com o casal, há mais de 20 anos que estão lá. Por quê? Se acomodaram. Peraí, nós estamos falando de uma adaptação, não de uma acomodação. Veja bem, eles não lutaram para colocar em prática o acordo que fizeram lá. Não teve dinamismo. Sim. Simplesmente a dinâmica dessa proposta foi substituída o quê? Por uma acomodação. Uma acomodação. Conforto. Estou tranquilo, conforto. Para que eu vou aumentar as minhas despesas se eu estou confortável nessa situação? Sim. Mas, querido, às vezes você tem que pensar isso. Será que não vale a pena esse investimento para que você tenha uma liberdade e uma felicidade completa e uma independência dessa liberdade para o seu relacionamento? Não é? Sim. Isso é muito importante, lutar por essa independência da reestruturação sua familiar, dessa transformação e adaptação familiar. E essa independência também ela precisa ser uma independência financeira e uma independência dos outros familiares. Não estamos pregando desamor. Não. Nós só estamos falando que o casal que casou, os 2 têm que ser responsáveis pelas suas finanças. Se não tem condições de casar, não casa agora. Espera mudar de emprego, arrumar uma situação melhor. Agora, casar e papai e mamãe ficar sustentando, tá errado. Sim. Não dá certo. Então, porque sempre você vai ter uma dependência financeira do pai ou da mãe. Atendemos casais que a avó sustenta. Como assim? Então, tá, mas como é que vocês fazem as coisas? Não, a avó dela ou a avó dele, sabe, tem uma renda boa, então, queridos, a gente não tá falando de você ser abençoado, não é isso. Nosso filho casou o ano passado e nós fizemos questão, a gente até mudou de imóvel, a gente até vendeu o nosso imóvel, compramos um menor para poder abençoá-lo, porque a gente queria fazer isso. Só que não existe uma dependência financeira, não mensalmente a gente tem que dar aquele valor. Sim. Então, é importante, é uma fase que vocês estão colocando bases. Então, essa base vai ser, eternamente eu vou ficar, o termo que o povo usa, mamando no pai e na mãe? Não. Então, tem que ter um corte aí do cordão umbilical no que diz respeito à independência financeira e o casal ter a sua própria eu vou até identidade. Até completar aqui o que o meu amor falou, que é muito importante, que às vezes a gente vê que não tem uma preocupação por parte do homem sobre essa posição de provedor, de estar realmente preocupado com a provisão dentro da casa. Essa provisão não é só financeira. Quando a palavra de Deus fala que o homem deixará pai e mãe
e se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Sim. No judaísmo, ao homem representa o quê? Quando você tiver condições financeiras e quando você tiver condições de dar o carinho, o afeto, a atenção, o cuidado para aquela... provisão financeira. E a provisão financeira para aquela menina que você vai tirar ela do lar dela, vai tirar ela do convívio dos pais, vai tirar ela de um local onde ela era atendida em tudo isso, sobre provisão, sobre carinho, atenção, cuidado, zelo. Aí você está apto a constituir uma família porque você teve todas essas preocupações. Por isso que nós temos que ter essa preocupação. Sim. Quando nós falamos isso, queridos, não é comodismo, não é simplesmente modismo e nada. É porque o homem exercendo esse esforço e ele colocando esse dinamismo de que realmente eu tenho que me empenhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que proporcionar à minha mulher, sabe, condições, se não idênticas, mas superiores ao tratamento que ela tinha dentro da casa dela, ele cada dia mais ele vai, sabe, estar se renovando para proporcionar isso para ela. Então o casamento vai ter um crescimento e ele não vai simplesmente se acomodar numa posição confortável e não ter esse crescimento e desenvolvimento de conquistas, de planos, de projetos e de conquistas que temos que ter dentro do relacionamento. Às vezes até de frustrações Sim. que vão aprender juntos. Sim. Não é verdade? O casal ele vai crescendo, ele vai amadurecendo e um vai descobrindo um ao outro. E repito, isso tem que ser os dois, entendeu? Sem interferências de terceiros. A gente tem, se você olhar a nossa playlist lá, é um capítulo que fala só a respeito do cuidado com as interferências. Só que nós estamos falando que nesse momento de adaptação, para que a família tenha o seu próprio dinamismo, tem que ser os dois. Nós atendemos uma situação que o casal queria casar, porque queria casar, porque queria casar e queria casar. Tá, e vocês vão fazer o quê? Ele está desempregado? Tá. E você faz o quê? Faz bico de manicure, tá bom. E vocês vão viver do quê? De amor? Não, não se vive de amor. Aí eles acharam legal porque os pais ofereceram o quarto dele. Então aquela menina saiu do conforto do lar para ir morar no quarto que o rapaz mora com mais 3 irmãos, irmãs e avó, todo mundo junto. Percebe, queridos? A gente não é uma apologia aqui, a divisão. Tem gente, alguns podem achar que a gente é um pouco duro, mas ouçam. Você que está noivo, você que está namorando, não vai casar e morar com ninguém, não. Aluga um quarto e cozinha. Basta um quarto, cozinha, um banheirinho para vocês viverem e ser felizes. Sim. A partir daí, vocês vão crescendo juntos, vão se adaptando, vão conquistando, vão se conhecendo. Como é que você estabelece linhas de comunicação aberta com um monte de gente falando junto? Verdade. Não é? Já tem que colocar respeitosamente os filhos no lugar. Se vocês casaram e têm filhos de casamentos anteriores, tem que colocar, repito, regras, respeitosamente limites no lugar, mas tem que ter regras. Agora o papai e a mamãe vai ficar aqui. Não vamos nem entrar no assunto que ainda tem casal por aí no mundo que o filho dorme junto, né? Não vamos nem entrar nesse assunto, né? Porque já ouvi dizer por aí que, começou a dormir com a gente, tá? Uma vez nós estamos com um congresso de casais, a pessoa, mas eu queria levar meu filho, tá? Ele não fica sozinho, ele dorme com a gente. Poxa, mas quanto tempo tem seu bebê? Eu achando que era um bebê. O bichinho tem 14 anos de idade e tá dormindo no meio do pai e da mãe. Queridos, vamos falar sério, né? Nós estamos falando do casal ter o seu dinamismo, de aprender a caminhar, no momento de transição, no momento de adaptação. E isso faz com que vocês venham também ter o seu momento de intimidade. Como é que tem, já né? passa a ter o quê? O planejamento de ter os seus momentos de intimidade. Queridos, isso é muito importante. O que você está projetando para a sua vida? O que você está realmente querendo conquistar? Qual dinamismo que você leva para um relacionamento para fortalecer, né, esse casamento, para fortalecer esse relacionamento? A Catinha falou bem, às vezes nós estamos com focos errados, às vezes nós estamos com planos e projetos errados, porque nós não estamos preservando o nosso relacionamento, a nossa intimidade, a nossa felicidade. Isso que a Catinha falou é muito importante. Eu me lembro de um casal
que ele era feliz, ele morava num quarto, numa cozinha, tinha um banheirinho e uma salinha. E a família cresceu. E ele veio com dilema. Ele falou, pô, Paixão, minha intimidade, sabe, não está no momento, nós não estamos arrumando um tempo de intimidade, agora estamos com as crianças pequenas, agora já entendem, só temos um quarto, e eu estou com um dilema, e eu estou querendo crescer. Eu falei, e por que você não... Não, ele queria trocar de carro. Não, exato, o dilema dele era esse. Eu não sei se eu troco de carro ou eu construo mais um quarto na minha casa. Eu falei, a condição financeira é para ambos? Sim. Para ambos não. Tinha que ser optativo. O mesmo valor ou daria para ele trocar o carro ou daria para construir um quarto. Eu falei para ele, e qual sua motivação hoje em dia? O que você quer preservar? Você quer preservar a sua intimidade, a sua felicidade, a sua família, ou você quer simplesmente ter um momento de luxo e ter um carro melhor para você estar passeando e atender a sua necessidade? Ele, sabe que ele ficou em dúvida. Ele ficou em dúvida. E o que ele fez? Ele trocou de carro. E não investiu no relacionamento dele. Não investiu na felicidade, na independência de familiares, das crianças poder ter o cantinho deles para crescerem. Aquela intimidade foi bloqueada. Infelizmente, esse casamento não deu certo. Ele não foi para frente. Por quê? Escolhas erradas. Escolhas que às vezes as pessoas estão tomando, não preservando o que? O relacionamento, não preservando a felicidade, a independência, a intimidade, o carinho e a atenção no relacionamento. Então, agora... Buscando outros valores que venham atender simplesmente o lado pessoal, mas não como que a família como um todo. O conjunto. O conjunto como um todo. Quando a gente casa, a nossa visão de negócio, a nossa visão de planejamento, a nossa visão de sonhos não é mais simplesmente individualizado. Agora faz parte do quê? É familiar. Seus sonhos têm que ser atendidos e estendidos à sua esposa. Quando vierem seus filhos, seus sonhos e planejamentos têm que ser atendidos e estendidos à sua esposa e aos seus filhos. É isso que vocês têm que aprender, essa unidade, para que sejam felizes, né, meu amor? Isso é tão importante, tão fundamental, que nós vamos ter que terminar o programa e ficamos aqui na primeira fase, na fase de transição e adaptação. Eu quero só ratificar mais uns termos que o Paixão falou no começo, da importância do casal ter essa independência, ter essa liberdade, porque é onde você vai fazer a base do carinho, do romantismo. E uma coisa curiosa, o Paixão falou, o casamento não deu certo. O casamento não deu certo ou eu não priorizei? Não priorizou. Às vezes você conversa com um cara, casei com fulano, a gente ficou tanto tempo junto, mas não deu certo. Não deu certo por quê? Não priorizou, né? Será que você fez a sua parte? Será que a outra parte fez a parte dele? Certamente não. Quando uma das partes não faz a parte que lhe diz respeito nesse processo de adaptação, fica torto. Olha a diferença de como você aplicar o dinamismo. Se às vezes você aplicasse de uma forma correta, nos pontos corretos que você identificar, não vou me empenhar, olha, eu vou aplicar o recurso nisso, eu quero minha família feliz, meus filhos vão ter a independência deles, eu vou poder ter o cantinho com a minha esposa, a nossa intimidade, vamos crescer, pode vir até outros filhos, que cada um está com o seu canto. Então, o dinamismo e a forma de você agir, preservando o quê? A felicidade, a alegria, sabe? No relacionamento. Esse dinamismo, ele tem que ser bom para você, na sua individualidade, ou para nós, como casal e família. Exatamente. Né? A gente vai ter que terminar por aqui, né? Já está dando o nosso horário. Nós queremos deixar um beijo carinhoso para todo mundo. É uma gravação, porque o nosso pessoal da igreja, os nossos jovens estão indo para um acampamento hoje à tarde. Esse horário já saíram, então os equipamentos, o pessoal da mídia, também todo mundo já foi junto. Por isso que nós tivemos que, cuidadosamente, gravar antecipadamente para você, para ter um programa inédito. Mas na próxima semana nós daremos sequência a você aplicar o dinamismo no seu casamento, respeitando as fases pelas quais vocês passarão. E sabendo que a gente pode passar bem. A gente tem, só que tudo vai depender sempre da nossa
do nosso posicionamento, Verdade, né? Daquilo né? que nós queremos para nossa família. Um beijo, até a próxima semana. Deus abençoe. Aliança de amor. Aliança de amor.